Olá, espero que vocês estejam bem. Então, para não perder o hábito, hoje está meio tarde essa live, mas eu vou fazer. Hoje é sexta-feira, né? E eu estou fazendo as lives de terça e sexta. Então, hoje é o dia da gente falar sobre a paciência. E como sempre estou pegando um ou outro texto do livro O Poder da Paciência, da Mary Jane Ryan. E hoje eu abri numa história que ela estava vendendo, na verdade, a editora dela. E ela pensava, né? Ela ofereceu para várias pessoas e apareceu um comprador. Então ela, depois que ela escolheu esse comprador, as outras pessoas que queriam fazer uma oferta sumiram. Ela só ficou com um comprador. E esse comprador, ele estava demorando muito e ela estava dependendo do dinheiro, né? Porque senão ela iria à falência, ou ela vendia ou ela ia à falência. Então ela ia dormir, né? À noite, preocupadíssima, porque estava esperando. Ela às vezes ligava, daí ele falava que estava preparando todo o processo, estava analisando, né? Para encerrar a compra. E nesse tempo que ela estava esperando, né, esse senhor comprar a editora que ia salvar a vida dela, ela não sabia se ela ia à falência, porque ela agora só tinha um, né, que ela estava esperando, ou ela finalmente ficaria livre ficaria com dinheiro, livre das dívidas. E aí passou um tempo e às vezes aí nesses pensamentos, né, nessa análise de pensamento dela, eu já pensei assim também várias vezes, qual é o limite da paciência, né? Até quando você vai numa situação com a paciência, até quanto ficar na situação e quando você interromper isso. Então isso realmente é uma coisa muito particular de cada um. Ela cita que a sócia dela, por exemplo, 3 reuniões de negócio que a coisa não vai para frente, ela desiste. Ela mesma, quando ela começa a se sentir angustiada, e é parecido comigo também, eu vou com a paciência até onde eu já tentei, até onde a minha consciência começa, vai me incomodando. Quando ela para de me incomodar, chegou o ponto de eu sair da situação. Assim, pra mim é assim que eu sei até onde eu posso ir com a paciência. E varia muito de situação para situação, porque a paciência é você esperar o outro, né? E às vezes ela fala, tem pessoas que preferem, por exemplo, em vez de esperar, não quero ficar com você porque você está se matando com a bebida, eu prefiro me separar do que ver você morrer, né? Esse é um é um limite de paciência para um casal, por exemplo, né? Onde um dos é alcoólatra. E assim vai, né? Cada um vai achar o seu ponto máximo que aguenta. Eu lembro que uma época atrás eu fiz um investimento e a pessoa era muito assim, bem conceituada no mercado e tinha site no Facebook, fazia muitas lives e tinha muitos apoiadores importantes, né? Que depois, na hora do vamos ver, né? Quando é que vai devolver o dinheiro com juros, né? Porque era um investimento com dinheiro e ele prometia um certo retorno. Era um investidor.
Só que aí foi passando o tempo e foi me dando um clique. Aí eu comecei a averiguar a veracidade. Sim, eu tinha um contrato, né? Mas a veracidade daquilo que ia ser me devolvido. E eu comecei a ficar apavorada, porque era um investimento no imóvel que depois de 5 meses ele não estava sendo construído nada no local. Enfim, eu passei acho que uns 5 meses dormindo muito mal e dormindo e acordando preocupada. Imagina, é um tormento, é um tormento. E eu não tinha o que fazer, né? A única coisa que eu podia era pedir a Deus e aos anjos que me protegessem e ter fé, acreditar que realmente eu iria receber de volta aquele dinheiro. E recebi. Foi em partes, né? Ele foi me devolvendo em partes, mas eu recebi tudo. E o que eu aprendi dessa época é que, com exceção de você aplicar o dinheiro diretamente em ações ou qualquer outro título, ou aplicar no governo, é o mais seguro, né? E se você for aplicar em bens, né? Analisar muito com a pessoa responsável, junto com você, de preferência um advogado, quais são os termos daquele investimento. E aprendi também uma coisa, que as aparências enganam, porque realmente não foi construído o prédio, não foi construído, porém, que eu queria era investir o dinheiro em uma coisa bacana, eu acho que aquele projeto é tão bacana, mas não sei até hoje se esse projeto existiu de verdade, não sei até hoje se a pessoa se perdeu no meio do caminho, eu não sei. O que eu sei é o que eu aprendi. E nunca mais eu quero passar por esse tipo de situação, porque você fica totalmente na mão e na decisão de outra pessoa com a posse de um bem que é seu, né? E claro que tinha alguns pontos a meu favor, como eu ser uma pessoa que falo em público, né? Já é uma coisa mais assim, a pessoa que está lidando comigo sabe que eu tenho acesso, né? E posso denunciar com certeza. Isso é uma coisa a favor. Mas eu nunca perdi a fé na pessoa, porque o que me conquistou nessa história toda foi a construção de um investimento e você colocar seu dinheiro numa coisa bacana, uma coisa que ia ajudar outras pessoas. Então eu não perdi essa fé, apesar das aparências de tudo aparentemente dar errado no final, mas deu tudo certo do jeito que foi programado, no tempo que foi programado. E eu tive o dinheiro e o retorno com juros bem acima do que é o normal mesmo pelo governo, Tesouro Direto, essas coisas. Foi acima ainda. Então, agora, se eu tivesse me afobado e tivesse entrado na justiça, eu ia dar um tiro no pé. Por quê? Primeiro eu descobri que a pessoa não tinha como ser... Os bens dela estavam todos no nome de outras pessoas e fora do Brasil, né, nas Ilhas Caimã. E se eu processasse aqui, eu poderia até ganhar, mas não teria como captar. Se bem que outro dia eu estava vendo umas lives aí de um advogado, né, que ele explica como você ir atrás desses bens, né, que aparentemente estão escondidos.
Mas, de qualquer jeito, na época eu não tinha acesso a esse advogado nem essas informações. Eu tive que ter paciência, eu tive que esperar, porque eu não sabia dessa situação, né? Eu não fui verificar. Mas depois, conforme fui entrando em contato com outras pessoas, eu fui descobrir. Eu não me apavorei, eu acreditei até o fim que eu ia ter o dinheiro de volta, e tive. Mas foi por um triz, porque se a pessoa quisesse, ela não me devolveria e eu não teria como resgatar. Então, paciência. Tem horas que a vida faz a gente desenvolver esse tipo de paciência forçado. Porque eu sempre tenho uma coisa que eu acho errado, né? Que até aquela época eu achava muito errado em mim. Era eu querer ter sempre total controle de tudo. Então fica muito difícil você conviver com outra pessoa se você quer ter o controle absoluto de tudo, né? Naquela época eu tava assim. Apesar de já ter tido contato com os livros de Deepak Chopra, que justamente explica que a gente não tem o controle externo, a gente tem o controle interno. E aí eu desenvolvi esse controle interno que foi através da paciência, né? Então, essas situações que aparecem na vida, que você é obrigado ou obrigada a esperar, são ótimas lições para se voltar para dentro de si e entender que é preciso ter calma em certas situações. Aí vai de cada um também, né? Por exemplo, nesse meu caso, se eu fosse afobada, se eu não quisesse esperar, eu tenho direito, esse contrato tá esquisito, eu vou processar. Eu poderia, sim, ter ganho, mas só a parte moral, porque a parte financeira ela ia para os ares, porque ele iria se irritar com certeza de estar sendo processado e não iria me pagar de jeito nenhum. O advogado ia ter que achar onde é que estava o dinheiro, e eu nem sabia. Fiquei sabendo muito depois, quando já tinha recebido dinheiro de uma pessoa que era amiga dele, onde que ele guardava o dinheiro, depois de tudo. Então, e tem coisas assim que a gente não se esquiva na vida. A gente às vezes contorna o problema, ele volta de novo com outra pessoa, mas volta o mesmo problema. Aí você contorna de novo, ele volta a acontecer. Então, isso já é a natureza te dizendo, você tem que parar e pensar nisso daí que está acontecendo toda hora com você. O que você pode mudar para isso não acontecer mais? É isso que a vida diz, quando essas coisas começam a ser recorrentes, né? Você está atraindo uma lição, alguma coisa que você, através dessa dificuldade, desse obstáculo, você tem que superar dentro de você, não é fora. Eu sei que valeu a pena esperar, no meu caso. E no dela, ela conta no final que o cara não comprou, a editora dela, quem comprou foi uma outra pessoa, mas que ela aprendeu muito nessa espera, né? Nessa situação. Então é isso, o texto de hoje é sobre até onde vai a nossa paciência e até onde a gente ter paciência, né? Cada um, e dependendo do problema, dependendo da pessoa, das pessoas envolvidas, cada um vai ter o seu próprio tempo. O meu, como eu disse, eu sei que eu já estou no limite da minha paciência, quando a minha consciência já não me cobra mais eu ter paciência. Enquanto se eu me afastar e eu sentir que eu não devo me afastar, eu fico na situação, esperando. Até quando a minha consciência me liberar. Quando a minha consciência me libera, aí eu não volto mais atrás. Então é assim que eu lido com o meu ponto de parar de ter a paciência,
né, de encerrar a situação. Espero que você encontre o seu, se você já sabe, melhor ainda. E cada situação, né, na verdade, a gente vai ter um tempo para aquela situação. Porque são pessoas diferentes que vão estar envolvidas e aí a gente tem outro tipo de reação, né? Ação e reação a gente tem um com o outro, para isso que a gente deve viver em sociedade. É só essa convivência com o outro que nos mostra aquilo que a gente tem que melhorar. Se a gente ficasse numa ilha isolado, a gente ia acabar ficando louco sozinho. Então, agradeçamos então essas oportunidades de crescimento que a gente sempre tem diariamente. Agora eu vou escolher aqui do Deepak Chopra, uma meditação que vai trazer esse conceito da espera, né? Esse conceito esse conceito da espera e da paciência. Deixa eu ver aqui. Achei, ó. Aru Karunai Daya. Através da aceitação, minha vida flui com felicidade e facilidade. Aru Karunai Daya. Aru é A-R-U-L, depois o Karunai, do jeito que a gente pronuncia, com K, Karunai Daya, com Y, certo? Aru Karunai Daya. Através da aceitação, minha vida flui com felicidade e facilidade. Eu abro minha consciência. Esse daqui já é esse que eu li primeiro é o significado do mantra em sânscrito. E agora, como você deve ter o pensamento depois de fazer esse tipo de meditação, você pode repetir durante a semana, né? Eu abro minha consciência à amabilidade e a empatias amorosas. Eu abro minha consciência e a amabilidade e a amabilidade e a empatias amorosas. Então, a meditação, você vai ficar num lugar tranquilo, fecha os olhos, coloca uma música de fundo instrumental para meditação e inspira e expira até o máximo, solta tudo. Tanto a inspiração quanto a expiração tem que ser bem profundas. Depois da terceira, aí você pode, a quarta, que você já se sentiu relaxado, aí você introduz o mantra. Aru Karunai Daya. Aru Karunai Daya. Aru Karunai Daya. E vai fazendo isso com a respiração, né? Eu costumo, na hora da expiração, falar o mantra. E por hoje é isso. Espero que vocês sigam essas duas boas e sãs atitudes para a mente e para o corpo. Perceber e exercitar até o máximo a sua paciência numa situação, até onde você consegue ir. Perceber os sinais da onde você tem que parar. O seu corpo manda sinais, a sua mente manda sinais e o seu estado de espírito manda sinais. Por exemplo, ela diz que ela sabe o limite quando ela começa a se sentir angustiada. Eu sei do meu limite quando a minha consciência para de me incomodar. Que eu penso em sair e não sinto remorso de sair, de terminar aquela situação. Então, a minha é dessa forma.
Aí espero que vocês encontrem de vocês o ponto de finalizar a paciência numa situação. E esse mantra maravilhoso das meditações de Deepak Chopra, que significa aceitação. Através da aceitação, nós somos realizados e felizes. Uma outra live a gente pode conversar sobre a aceitação e o limite também dessa aceitação. Até o próximo e um ótimo, excelente fim de semana para todos. Agora, vamos ver se eu acho o ponto de encerrar aqui.